bom dia a todos e a todas, né? Sejam todos bem-vindos. A gente sempre está com a sala com bastante gente, né? Então, estamos aprendendo bastante, né? Graças ao esforço de cada um e a organização do Sérgio Peter, né? Que tem feito isso já há um bom tempo, né? Mas, graças a isso, a gente tem, assim, na conversa com os outros diretores do centro, tem percebido que a gente está realmente avançamos bastante em relação aos nossos colegas, né? E é importante que essa troca de experiência, ela continue, né? Mesmo depois, talvez comece o semestre, recomece o semestre na forma remota, e isso tem ajudado bastante. Então, agradecer ao Gargione, o Amir, que vão fazer a apresentação, o Mariane também, e fiquem à vontade. Quem tiver coisa para apresentar, todos são muito bem-vindos, né? Então, é isso, Gargione, tu está com a palavra. Acho que o Sérgio faz a passagem das transparências. Isso. Tá bom. Então... Eu ia sugerir que o Gargione e o DPL fechem a câmera também, para ficar maior essa apresentação. Tá bom, fechamos depois, tudo aqui? Daí a apresentação enche mais a tela. Cada um pode ampliar também a sua apresentação. Pode seguir, professor Gargione. Não, então, bom dia a todos os participantes. Mais uma vez estamos aqui. Esse tema a gente já teve oportunidade de falar no encontro passado, mas o Peters achou que faltou apresentar de forma um pouco mais organizada aí as transparências. Então, eu vou fazer uma revisão da aula passada, essa é a ideia, né? Então, é um trabalho feito por 8 alunos dentro da disciplina Projeto de Sistemas da Qualidade, adotando a metodologia que são a metodologia dos círculos de controle de qualidade, que, em resumo, é identificar, esse grupo se reúne, tem um líder, tem um vice-líder, tem um que é secretário, ele é autônomo e eles se reúnem fora do expediente normal. Embora eu tenha acompanhado toda semana, a gente faz uma reunião conjunta, enfim, só para explicar um pouquinho como é que é o método, muitos de vocês certamente já conhecem. E eles elegem, então, faz um brainstorm, elegem uma porção de temas que são do dia a dia, do que estão incomodando ali, perturbando os próprios alunos, não é nada assim espetacular. Então, esse grupo, ele selecionou lá no início umas 20, 30 ações e escolheu, mediante um algoritmo chamado GUTV, e escolheu esse tema, que é a avaliação durante esse período de ensino remoto, como fazer, e eles, então, conduzem trabalhos, são 8 alunos, a maioria está na 8ª, 9ª fase, enfim, muitos já estão, assim, com alguma experiência até de estágio. Então, podemos seguir? Sérgio, por favor. Então, eles focaram no tema da Covid, e, então, seguimos, Sérgio. Uma das ferramentas que se usa é esse diagrama de Chicago, a espinha de peixe, quando você coloca na ponta, então, o tema, o problema, e aí tem a história dos 6 M's, quais são as variáveis que interferem, e elas são classificadas segundo esses grandes grupos, que é material, máquina, métodos, mão de obra é gente, né, pessoas envolvidas, mão de obra porque tem aquela linguagem clássica da empresa, né, a medida e o meio ambiente, e depois se desdobra, que a gente vai perguntando, esse assunto vai se desdobrando. Então, eles fizeram um levantamento de informações na bibliografia, então eles fizeram um trabalho bastante intenso aí para ver o que está sendo dito em relação à avaliação de forma remota, dentro desse contexto. Então, seguimos, Sérgio. E aqui, então, um pouco o detalhamento de cada um desses 6 M's, quais foram os itens mais identificados, assim, relacionados a essa questão da avaliação. Aí seguimos, vai aparecer caso a caso. No caso do método, é o formato das aulas, como é que isso vai ser feito, a gente vai falar sobre esse tema.
e a flexibilidade e a interação entre os alunos e enfim, os professores, e como é que isso pode ser feito de forma diferente. Então, como é que vai ser esse método de ensino? Com relação a equipamento, então, basicamente é computador, mas aqui foi focado nas várias plataformas, então eles fizeram uma varredura das várias plataformas que podem estar disponíveis, e lá no final aparece, por exemplo, o Moodle, no meio do caminho o Zoom, o que cada uma tem de vantagem, de desvantagem, como é que opera, enfim, foi interessante esse tipo de avaliação. Segue, Sérgio. Com relação a material, então, a discussão foi, bom, livros, publicações digitais, como é que fica, enfim, o conteúdo que está escrito em algum lugar ou está digitado em algum lugar. E isso, para cada disciplina, teria que ter esse detalhamento, e, de fato, isso vai influenciar o processo de avaliação lá no final, né? Segue. Com relação à mão de obra, bom, aí papel do professor, do monitor e dos estudantes, né? O monitor tem um papel bastante interessante. Eu tenho usado sempre o monitor, e nesse período que a disciplina andou, o monitor, ou a monitora, no caso, a Bruna, teve uma contribuição excepcional, porque ela está mais presente junto aos alunos, consegue identificar as dificuldades e tudo mais, né? Então, esses temas foram tratados. Com relação a como medir, então, a medida teria que ser feita identificando como é que é essa qualidade do ensino, a frequência das avaliações, né? E a interação, o controle, como é que é feito o controle, e a experiência de aprendizagem. E então, essa foi a medida. Temos ainda um último, que é o meio ambiente. Então, onde estão esses alunos, qual é a intervenção que o ambiente promove, a ligação da internet, convivência com enfim, as outras pessoas dentro de casa. Então, esse foi enfim, o esquema, né, que foi, pelo menos as principais variáveis que foram identificadas, grandes variáveis. Cada uma dessas variáveis, elas são detalhadas depois, né, no gráfico isso fica melhor. Foi feito um formulário, então esse formulário, né, eles passaram para os alunos, ali vai aparecer a estatística. Então, há 231 respostas, maioria alunos e um pouco de professores, mas na proporção entre alunos e professores ficou um percentual razoável. Teve até um ex-aluno que fez que respondeu o questionário, mas é uma representação razoável, acho que tem uma amostragem boa. Então, o que esse povo respondeu? As várias perguntas que eles formularam, né? Então, essa foi a primeira. A segunda pergunta, Sérgio, por favor. A segunda, então, qual o melhor formato de aulas não presenciais? Então, dá para ver que isso se repete. É videoaula. Eles querem ter as aulas gravadas para ter a flexibilidade depois de poder rever, né? Ao vivo ficou 17%, no horário padrão, que seriam as nossas aulas sincronizadas, ou síncronas, né? E em turno, né? De resto, a gente esquece que praticamente não apareceu nada, mas a maioria quer aula gravada, né? Então, pelo menos isso que os alunos responderam, né? A outra pergunta, se todas as disciplinas têm condições de ser avaliadas, a maioria diz que não, mas tem com avaliação à distância, né? Talvez aqui, por falta de experiência dos alunos que responderam, talvez hoje, se fizesse essa aplicação, né, depois de conhecer as plataformas, eles responderiam diferente, né? Porque também foi perguntado para aqueles que acham que não, quais são as disciplinas com maior dificuldade, e aí, lógico, né, práticas e matemáticas, né, que são as mais difíceis. Mas depois eles apontam aqui adiante algumas sugestões. Segue.
Esse gráfico é interessante porque quais os tipos de avaliação que eles acham melhores? Quem ganhou aqui, de uma forma um pouco destacada, é esse trabalho individual. E, de fato, a minha experiência também com eles foi que cada um consegue trabalhar melhor quando ele está só, não depende de fazer reuniões, enfim. E quando o trabalho é em grupo, eles preferem que os grupos sejam pequenos, duplas, por exemplo, 2, 3 pessoas no máximo, né? Se bem que esse trabalho, por exemplo, aqui eu estou apresentando, o CCQ, foram 8 alunos e funcionou muito bem, né? Então, o trabalho em grupo está ali também, que deu 30%, e tem lá na frente, então, também uma resposta que vale a pena, ela se repete daqui a pouco, vocês vão ver, que é testes semanais. Eles preferem maior frequência de teste, e também aceitam o que eles chamam de avaliações comuns, né, que são as avaliações de uma maneira geral, que também não foi muito bem explicado aqui. Confesso que nesse ponto eu não sei exatamente o que quis dizer esse termo avaliações comuns, né. Vamos seguindo. É só uma recapitulação, frequência de provas. Então, quem ganhou aí está bastante semelhante, né? 37%, 24%, 30%, em torno de 30% cada. Então, 2 a 4 provas no semestre. Se o semestre é curto, tem aí 12, 16, dividido por 4, a cada 4 semanas tem que ter uma prova. Mas semanalmente é o que tem aí maior. Eu tenho um indicador bastante parecido. E mensalmente. Então, o semestral ficou lá muito pequenininho, ninguém quer prova semestral, todo mundo tem alguma dificuldade, e assim como toda aula também acha que pode ser muito frequente. Se quem tem 2 aulas por semana, aí ficaria muita provinha toda hora, né? Mas semanal, por exemplo, é bem acatado. Segue. Essa é a opinião dos alunos, né? Basicamente os 215 alunos que responderam. Qual é o melhor formato? Então, a maioria quer responder no Moodle, também topam, dependendo do tipo, mandar por PDF ou por doc. O escaneado, no caso de testes de matemática, enfim, o manuscrito, eles topam, vídeo aula também, isso significa fazer prova oral, né? Você faz uma entrevista, e para por aí, mas vídeo aula foi muito pequenininho, então os 3 primeiros, que estão ali azul, laranja e amarelo, são essas de Moodle, e PDF e escaneado. Então, acho que isso que eles preferem. Segue, Sérgio. Bom, quanto tempo as avaliações devem ficar disponíveis? Aquelas que você faz a pergunta e eles respondem. Então, pode ser uma semana, pode ser um dia, ou durante um intervalo específico. Você diz, olha, a pergunta está aqui, dentro de 2 horas você tem que responder, ou um dia, né? Eu tenho feito 3 dias e tem funcionado bem. Então, a cada encontro semanal, há um tema, depois desse tema eu passo no Moodle a questão, em geral é uma questão mais elaborada, mas que depende de você fazer alguma pesquisa, algum trabalho, e eles postam esse teste depois lá no Moodle e eu faço a avaliação uma a uma, não é automática, né? É assim que a gente faz e dou a nota, cada semana tem uma nota, e aí, no caso, são 10 testes durante o semestre, N-2, eles podem substituir esses testes por alguma outra tarefa. E posso dizer a vocês que eu não tenho encontrado um trabalho igual ao outro, não. Às vezes a mesma pergunta, mas a maneira de responder, claro que aí você tem que fazer, no caso da disciplina, e ela permite isso, né? Então, não é uma resposta única, absoluta, que então todas elas são iguais. Seguindo. Professor Garjone, só um minutinho. Eu queria pedir para o professor Christian Colliver deixar a câmera, porque aí a apresentação fica maior, Christian, aqui para todos. Acho que ele não percebeu que ele está na câmera. Não sei se o Christian... agora sim, obrigado, Christian. E outra coisa, professor Garjone, né, eu já falei na outra apresentação, realmente esse questionário é muito importante porque ele traz a resposta dos alunos, né? Então a gente
tem aí uma informação importante, né? O que os alunos esperam de nós, né? Ele está disponível, né? Esse PowerPoint está aqui, os próprios alunos podem também, numa ocasião, serem chamados para falar um pouco sobre isso, eles gostam, né? Tanto qualquer um do grupo aí pode fazer isso. Bom, quais são as soluções, né? Então, eles acham que eles dividiram em 4 categorias: as matemáticas, os projetos experimentais e teóricos, né? Eles acham que isso pode servir para todo o tecnológico, por isso que a gente está aqui conversando, e para cada uma dessas categorias tem alguma indicação de proposta. Então, vamos ver aí as 4. Seguir, Sérgio. Eu vou acelerar um pouco aqui, porque como a gente já viu, de novo, sempre aparece aulas gravadas e reuniões para resolução de dúvidas, isso são as matemáticas, né? Como é que faz a avaliação? Então, é variedade nas questões, eu entendi que isso, cada aluno teria um conjunto de questões diferentes, através de, eles topam fazer através de, como é que chama, de apresentar através de foto, o scanner, né, caso de resolução de problemas, desenvolvimento de trabalhos, quando é o caso, com dedução de conteúdo, né, trabalho com aplicação, então o aluno não é só copiar, ele tem que criar, ele tem que resolver. E uma combinação de avaliação de provas com consulta, as mais elaboradas, e trabalhos para aplicação de conteúdo. Então, consulta eles acham que pode acontecer. E veja que aqui eles incluíram, os alunos concordam em fazer prova oral, que eu sei que foi muito questionado. Pode ou não pode fazer prova oral? Pode sim. E, de novo, a frequência tem que ser uma alta frequência, né? Pode ser uma prova no semestre. Então, no mínimo 3 provas, aí nós vamos ter 3 meses, né? Mas eu recomendaria fazer bastante fatiado esse processo de avaliação, né? Dá mais opções, né? Com relação ao projeto, bom, não tem muito o que fazer, né? Então, de novo, as aulas gravadas e reuniões para tirar dúvidas, que a gente pode fazer de forma assíncrona. E a avaliação, então, é em cima do projeto, né? Desenvolvido, aí veja que eles colocaram desenvolvimento em dupla, então em grupo, mas grupos pequenos, grupos muito grandes, não, difícil de controlar. Testes no Moodle mais elaborados, semelhante ao que já foi dito anteriormente, com consulta, claro, né? Se é no Moodle, vai ser sempre com consulta, e de novo, semestral ou quinzenal. Então, você aposta toda a solução lá no Moodle e o professor avalia, né? Esse é o projeto. Eu acho que já funciona assim também no dia a dia aí. Com relação, então, ao modelagem, o último, então, qual é? Segue, Sérgio. Não. As experimentais, né, que é a outra. As experimentais, avaliação em relatório dos experimentos e depois a prova teórica. Antes disso, lá na frente está escrito experimentos gravados e realizados por agendamento, também pode ser, ou, né, se o grupo é pequeno, pode fazer acesso em vários horários, ou então eles são gravados e sobre isso se faz relatórios e se faz prova teórica como qualquer outra, num certo intervalo de tempo para fazer. E, de novo, aqui eles pedem que sejam semanal com entrega via Moodle. Veja que tudo é Moodle, né? E, de fato, é a melhor plataforma. Pelo menos é o que a gente tem testado até aqui. Com relação às teóricas, essa categoria mais fácil, né? Que tem sido o meu caso. As aulas são gravadas, então o que eu fiz, e agora eu vou melhorar, toda aula, ela é presencial. Aliás, teve só um comentário aqui, a frequência foi bem maior do que a sala de aula, quero dizer a vocês. Dificilmente eles faltavam, então tinha aí 90% de frequência. Nunca, uma ou outra situação apareceu, deu problema na conexão, mas acho que teve uma ou outra situação muito simples. E as aulas eram gravadas, eram as próprias aulas, não era pré-gravada, mas a aula em si é gravada e ficava usei o Skype na época, vou mudar,
e ficavam por 30 dias essas aulas gravadas, então o aluno pode acessar a qualquer hora. A avaliação foram trabalhos individuais, então esses trabalhos semanais, que eles apostam no Moodle, em geral 1 ou 2 questões, nada muito complexo. A ideia é revisar o que foi feito na semana passada, substitui o que eu fazia sempre na sala de aula, no primeiro horário, fazendo um teste escrito à mão, de uma lauda, né, com 20 minutos, e a ideia sempre é fazer com que ele, antes de chegar na aula de manhã, o aluno, a aluna, faz uma revisão, dá uma olhada no que foi na aula anterior. Esse é o maior objetivo, né? Nem a nota em si, mas fazer com que ele tenha esse hábito, e também ele pode não consultar nem aluno, nem computador, mas ele pode ter as suas notas pessoais e tal, as coisas. Questões abertas, teóricas, então são questões amplas que ele não acha no livro texto, nem acha em nenhum lugar, então ele tem que raciocinar todinho para resolver. Seminários, sim, fizemos seminários de dupla, e eles apresentaram muito bem. E esse trabalho aqui foi um trabalho especial, em grupo, e o teste, então, é semanal ou quinzenal, no Moodle. Então, essas são as 4 categorias. Seguimos, Sérgio. Aqui tem um resumo delas todas, no 5W2H, mas podemos seguir, aqui não dá para... Já falamos sobre isso. E as conclusões finais, e já concluo aqui em 2 minutos. Um ponto que eles identificaram é essa padronização das aulas e o processo de avaliação. Quer dizer, detalhar bem como é que vai ser feito isso, e quando tem mais de uma turma, fazer e é o que os professores nossos aqui da mecânica estão fazendo, né, ter o mesmo conteúdo, né, já que não tem a limitação da sala de aula, já foi discutido aqui, né. Outro ponto, então, que vale a pena fazer essa categorização em 4 subdivisões, em matérias, né, e que a avaliação seja com variedade de questões, resumindo, né, a prova com consulta mais elaborada, a resolução feita de manuscrito escaneado também é uma opção, seminários, né, com pequenos grupos, projetos, pesquisas, enfim, testes semanais ou quinzenais, e que isso seja feito de uma forma concisa e prática na implementação, que não tenha muito segredo, que as regras sejam bastante simples. Então, era isso que o trabalho foi feito por essa equipe de alunos, se dedicaram bastante, e eu acho que reflete bem o que vem sendo discutido e o que os bons alunos aqui representam. É interessante, né, que lá naquele primeiro diagrama de Ishikawa, uma dos componentes que interferem na avaliação chama-se desonestidade dos alunos. Eles mesmos colocaram ali como uma causa que interfere no resultado, né? Então, eles mesmos fazem. E só um comentário final, né? No trabalho, por exemplo, esse daqui, do CCQ, em que o próprio grupo fez uma autoavaliação, né? Então, não é o professor que avalia, eu também fiz a avaliação por conta do conteúdo, porque esse material está num relatório de 27 páginas, mas entre eles chegam à conclusão de dar nota, e de fato o aluno que não participou, e ele sabe quem não participou, recebe nota baixa. Ou às vezes até ele é excluído, coisa que o professor não consegue fazer, mas eles se avaliam com muito mais rigor até do que a gente. Interessante, né? Então, por último, é aquela tese, né, de que a gente tem que trabalhar o máximo possível para aprovar. Eu já falei, mas o princípio da qualidade é que todo produto saia 100% de qualidade, dentro do padrão. Então, a meta sempre é trabalhar os alunos que fogem um pouco e têm alguma dificuldade individualmente e fazer com que todos eles sejam aprovados. Então, a meta sempre é aprovar 100%. Tem lá uma perda de 10%, um que sai, um que resolve repetir. Mas, por exemplo, um aluno que não dedicou muito, ele mesmo chegou para mim e disse assim, professor, me dá aí que eu volto depois. Eu
não conseguia acompanhar, né? Não preciso rodar. Então, um pouco isso que eu queria deixar como mensagem final. Obrigado pela atenção aí, espero que tenha contribuído de alguma maneira para a reflexão sobre o assunto. Sérgio, retorno para você. Obrigado, professor Gagione. Eu sugiro a gente fazer as apresentações primeiro, depois a gente abre para perguntas, né? Então, convido de imediato o professor Amir Oliveira. Pode ser, Amir? Você gostaria de apresentar? Pode ser. Eu vou te colocar como apresentador. Você pode compartilhar ou incluir uma apresentação ou compartilhar na tela. Eu compartilho na tela, pode deixar. Sérgio, está aparecendo a apresentação da PUC, diretrizes e recomendações. Okay. Sim. Bom dia a todos. O Sérgio pediu para a gente hoje rapidamente revisarmos um seminário que nós fizemos na semana passada com a presença de 2 professores do Departamento de Engenharia Mecânica da PUC-Rio. Um deles é o atual coordenador do ciclo profissional da Engenharia Mecânica, e o outro era o antigo coordenador do ciclo básico da Engenharia Mecânica. Um deles, então, tinha uma experiência pré-pandemia, e o segundo com essa experiência agora, pandemia. Uma das razões da gente convidar o pessoal da PUC-Rio é que eles são, como engenharia, né, como colégio de engenharia, são muito semelhantes à UFSC, em termos de estrutura e grade curricular, etc. Então, para a gente parecia bastante efetivo poder ouvi-los, né, e nós certamente entenderíamos bem o que eles estariam tentando explicar por essa similaridade. E a segunda razão é porque a PUC-Rio, agora, final de julho, concluiu, metade de julho, na verdade, concluiu o primeiro semestre de 2020, totalmente em ensino não presencial, concluiu regularmente, acabaram em julho, tiraram férias, etc., e, portanto, desde março, eles já haviam acumulado essa experiência de fazer um semestre em ensino não presencial, já tinham as respostas e as avaliações dos docentes e dos alunos, e já poderiam, então, nos relatar o que funcionou e o que não funcionou na experiência deles. Só para contextualizar um pouquinho, a PUC-Rio teve as aulas deles suspensas no dia 13 de março, mas 2 semanas depois, de 13 de março, eles já estavam novamente em ensino normal, em ensino não presencial, dando as aulas para todos os cursos, incluindo os cursos de engenharia e etc. Eles tiveram 2 semanas para se adaptar, e aí, a partir daquele momento que começaram a dar as aulas, continuaram fazendo alguns cursos, alguns treinamentos. Eu vou mostrar alguma dessas estruturas que eles montaram, que algumas delas estão disponíveis para a gente também como visitante. Uma das coisas que o CTC deles, o Colégio de Engenharia deles, definiu muito cedo, foram essas diretrizes e recomendações. Esse é um documento muito curto, que o Sérgio enviou a todos, ele é 2 páginas somente. A primeira página são diretrizes, portanto, a primeira parte é referente a essa definição mais formal do que é obrigatório no curso, né? E a segunda parte são recomendações, então são algumas coisas mais flexíveis. Entre as diretrizes estão, primeiro, horário das aulas. Isso aqui tem uma diretriz básica, que é a mesma que nós estamos aplicando aqui na UFSC também, de que as aulas devem ser realizadas no horário correspondente à disciplina, no horário oficial da disciplina. Isso era uma diretriz na PUC que a gente tem que fazer, é nossa aqui também, porque constam da nossa resolução que nós estamos atendendo nesse momento. O segundo aspecto era a presença do professor e formato das aulas. Uma das diretrizes que eles colocaram, que o Colégio de Engenharia deles colocou, é que é fundamental essa presença do professor, essa interação do professor com os alunos, porque, de outra forma, eles acreditam, né, e faz sentido, de certa forma, o ensino não seria efetivo. Então, uma das diretrizes é que não se devia, né, não devia
delegar para monitores ou, então, aos próprios alunos. Deveria haver essa interação entre professor e alunos ao longo das aulas. O ambiente de ensino definido na PUC é o nosso também, é o Moodle. O Moodle foi obrigatório para eles. Todas as atividades lá na PUC foram registradas no Moodle. Quer dizer, o Moodle era um instrumento legal de registro das atividades, de planejamento e execução. Isso serve para a gente aqui também na UFSC. O Moodle é a nossa interface de interação com os alunos. Então, o que está no Moodle existe oficialmente. Devemos pensar de uma maneira muito prática nesse sentido. Comunicação com os alunos, esse foi um tópico que eles alertaram a gente bastante, é um tópico interessante, que o ensino presencial, não presencial, esse ensino remoto, depende muito desse relacionamento com os alunos, quer dizer, depende de uma comunicação muito clara, muito efetiva, uma comunicação semanal, e ouvir e responder, e ter um acompanhamento muito próximo dos alunos, para que essa modalidade de ensino seja, de fato, efetiva. Então, na PUC, o que eles recomendaram é que o e-mail fosse usado via Moodle, né, ou fórum do Moodle. Basicamente, nós temos a mesma possibilidade, né? O fórum do Moodle é uma boa ferramenta, uma ferramenta assíncrona. A gente pode fazer a comunicação em 2 vias, fica visível aos outros alunos, pode ser com comunicação privada, enfim, é uma forma muito efetiva de trabalhar. Não há dúvida que o uso do fórum é uma opção boa. Bom, programação semanal. A diretriz da PUC é que essa programação semanal seja claramente publicada no Moodle, e o argumento deles é que o aluno, principalmente o aluno mais jovem, tem um pouco mais de dificuldade de fazer esse planejamento e acompanhar o andamento da disciplina. Então, quanto mais claro, mais objetivo e mais completa for essa descrição da programação da disciplina no Moodle, né, melhor para o aluno. Isso não quer dizer que essa programação seja imutável, ela pode ser ajustada ao longo do tempo, né, não há problema. Conversa, discute, chega em acordo e ajusta, mas é importante que ela esteja clara e disponível no Moodle, claramente no Moodle. A plataforma que eles utilizaram para videoconferência foi o Zoom. Eles adquiriram uma versão, a versão paga do Zoom, a versão profissional do Zoom, e se tornou a plataforma deles. E assim como nós aqui na UFSC, né, o Zoom pode ser gerado no ambiente Moodle, assim como a gente tem o BBB e tem o Jitsi, essas formas podem ser geradas a partir do Moodle. Essa é uma recomendação válida para a gente também, porque uma vez que ele está criado no Moodle, ele pode ser inserido no calendário do Moodle, que é uma ferramenta disponível dentro do Moodle, e uma vez que ele está inserido no calendário, ele fica facilmente visível ao docente, aos alunos, é fácil de acompanhar. Então, a recomendação também vale para a gente, embora o Zoom não seja a nossa ferramenta oficial, ela também pode ser usada por quem desejar, e também pode ser disparada a partir do Moodle. Organização de provas e testes, a recomendação deles, e aqui é um aspecto bastante sensível, né, mas, enfim, eu acho que é uma decisão do docente, a recomendação deles era não aplicar provas e testes síncronos no formato tradicional, ou seja, não aplicar as provas naquele horário de aula tradicional, oficial, né, a prova que vai da 1h30 às 3 horas, pega 1h30 e entrega às 3 horas. Agora, com uma ressalva, se essa aplicação de prova no horário tradicional da disciplina seja indispensável, se o docente acredita que essa é, de fato, a melhor forma de fazer, então a recomendação é que o aluno deve ter alternativa de uma segunda chamada. Então, basicamente, isso aqui vira 2 opções, né? A recomendação da diretriz da PUC se você aplicar a prova no momento da disciplina, então você deve prever uma chamada para aquela prova, uma recuperação de alguma forma. Em caso contrário, se você aplicar a prova por um tempo mais dilatado, independente daquele momento da disciplina, aí tudo bem, o aluno vai ter todo o tempo possível, todo o tempo necessário para fazer aquela prova, mesmo que ele tenha momentaneamente um problema de acesso à internet. Os professores que estavam com a gente nesse seminário fizeram uma análise que eu acho que é razoável, de que o grupo de alunos da PUC, o perfil dos alunos da PUC, provavelmente não é muito diferente do perfil dos alunos de engenharia
da engenharia mecânica. Eles detectaram entre os alunos deles 3 a 5% que não tinha condições de uso de internet, que realmente eram limitados do ponto de vista de dispositivo e de internet. E aí agiram proativamente para resolver o problema daquele 3%, 5% que eles detectaram. Os números aqui para a gente são mais ou menos semelhantes, pelo que o Edson e o Sérgio nos declararam, então, realmente o perfil do aluno é semelhante. Quanto às avaliações, a diretriz importante é registrar e informar os procedimentos de avaliação também no Moodle de maneira bem clara, né? Usar o Moodle como a ferramenta de avaliação e informar lá dentro do Moodle os procedimentos previamente àquela determinada avaliação, sempre de forma prévia, né? Sempre de forma clara e prévia. Bom, essas são diretrizes, né? Então, isso aqui era mais ou menos o que estava como lei, né? Como colocado como indispensável ao ensino remoto na PUC. Então, vem agora uma série de recomendações. Aqui são um pouco mais, não são obrigatórias, mas são boas recomendações também. E as recomendações são o seguinte: primeiro, com gravação à aula. A recomendação inicial é que as aulas síncronas sejam gravadas e disponibilizadas. A PUC, ao que parece, passou por um processo longo, lá no Colégio de Engenharia, de discussão sobre essa questão da gravação das aulas. A conclusão desse processo de discussão foram duas. Primeiro, que a gravação das aulas é útil, porque elas podem ser disponibilizadas e o aluno pode assistir novamente mais tarde, quantas vezes quiser. Aquele aluno que, porventura, faltar, vai ter essa aula gravada para assistir mais tarde. Então, gravar é bom. No entanto, né, é importante respeitar essa privacidade do aluno. Então, é importante que o aluno que preferir não aparecer na gravação, que ele desligue a câmera. Para que isso seja possível, então, é importante que o docente combine com os alunos como será essa relação. Então, no começo do semestre, deixa claro que se vai gravar ou se não vai gravar, deixa claro que se o aluno não quiser aparecer, ele pode desligar a câmera e pode somente fazer as perguntas ao final da aula, depois que a gravação for interrompida, ou seja, essas regras têm que ser bem clarificadas, esclarecidas entre os alunos e os docentes. Da mesma forma, se o docente entender que o aluno, pela parte dele, não deve gravar independentemente a aula do docente, o professor deve colocar isso também claramente para o aluno, esperando que ele não grave voz, não grave vídeo, a partir daquela aula que o docente está oferecendo. Deve também deixar claro que o aluno não deve enviar conteúdos da aula para outras pessoas fora do curso, quer dizer, compartilhar esse conteúdo da aula livremente. Todas essas questões de postura precisam estar clarificadas na relação do docente com o aluno naquela disciplina, e isso logo de começo. Uma recomendação também é que o professor, por sua vez, né, mantenha a câmera aberta quando não estiver compartilhando a tela, exatamente para estabelecer essa relação mais individualizada com o aluno, uma relação mais próxima com o aluno. Mas é lógico que isso aqui são recomendações, né? Isso não é obrigatório que o docente faça isso. Outra recomendação, que seja disponibilizado aos alunos todo tipo de material necessário, quer dizer, se você tiver os PDFs, os slides, anotações, planilhas, software, etc., tudo isso seja disponibilizado, e o ambiente é o Moodle é o ambiente adequado para organizar essa informação e deixá-la permanentemente disponível ao aluno, então isso é uma recomendação muito forte. Com relação às avaliações, eles recomendaram diversificar as avaliações, equilibrar a quantidade de atividades e comunicar o seu planejamento. Então, são três aspectos bem interessantes. Diversificar significa fazer várias atividades parciais, de preferência atividades diferentes, que possam, com a soma total delas, formar a nota final da avaliação do aluno. Com as avaliações sendo divididas em pedaços menores ao longo do curso, de diversas formas, o docente tem a capacidade de acompanhar o aluno de perto, semana a semana ou quinzenalmente, e acompanhar esse aprendizado, esse desenvolvimento do aluno, e detectar falhas nesse processo, detectar falhas de comunicação, falhas de desempenho, e corrigir imediatamente. Às vezes aquela metodologia não está correta, mas a única maneira de você detectar falha é se você estiver continuamente avaliando os alunos e entendendo como é a resposta deles àquela metodologia que você está usando.
Equilibrar a quantidade de atividades significa não sobrecarregar os alunos. Os professores relataram que na PUC, no começo das aulas remotas, os docentes tinham a noção de que, como o aluno estava isolado em casa, ele tinha todo o tempo do mundo para fazer todo tipo de atividade que a universidade determinasse. Na realidade, o aluno está isolado em casa, mas não realmente sozinho, né? Ele tem as coisas dele, tem outros que ele vai fazer. Então, equilibrar a quantidade é pensar que o aluno precisa dedicar aquele curso que é razoável a um curso, ao que é razoável a uma disciplina. Imaginando que ele vai compartilhar o tempo com outras disciplinas e que ele vai compartilhar o tempo com outras atividades. Então, cuidar com essa quantidade e complexidade das atividades entregues aos alunos, tem que ser bem avaliado. Comunicar o planejamento significa não agir na surpresa, realmente planejar e comunicar ao aluno o que vai acontecer para que ele esteja preparado no tempo e no conhecimento adequado para aquilo que vai acontecer. A surpresa, nesse momento, gera uma angústia muito grande, eu acho que gera ao aluno e gera ao docente também, porque não sabe exatamente quantos alunos vão estar lá, se eles vão estar bem preparados, etc. Então, a mensagem é não usar o fator surpresa, mas usar o fator planejamento, quanto mais melhor. Finalmente, a PUC fez um trabalho interessante de treinamento, né, treinamento dos docentes. O treinamento foi feito através da própria plataforma Moodle, e eles criaram uma estrutura muito bacana nesse link que está colocado aqui embaixo, ead.puc-rio.br. Eu vou projetar aqui esse site para vocês tomarem conhecimento. Esse aqui é o site do EAD da PUC-Rio. É do CCEAD, que é uma divisão de ensino à distância da PUC. No começo das aulas remotas, o ensino à distância da PUC abraçou a causa da aula remota e se tornou a fonte de informação e treinamento para todos os docentes da PUC. Então, o ensino à distância recebeu essa atribuição e cumpriu ela. E criaram, então, no próprio site deles, uma série de tutoriais em PDFs e em vídeos, os quais a gente pode acessar também. Então, os tutoriais em PDF são tutoriais bastante objetivos, né? Cada um está aqui, cada pedaço desse vai falar de algum conteúdo, e criaram os vídeos, que são vídeos de exemplos, né, que ilustram exemplos de atividades. Além disso, o pessoal tem uma outra área interna deles, onde eles fizeram vários compartilhamentos de estratégias e coisas que eles estão fazendo. Então, isso é bastante semelhante ao que nós estamos fazendo aqui no CTC, com essa coordenação do Sérgio e do Edson De Pieri, e lá foi feito de forma institucionalizada para a universidade toda. Bom, é isso que eu queria relatar para vocês, como um resumo, em 17 minutos, do que foi apresentado no nosso seminário com o pessoal da PUC-Rio. Fico à disposição também, Sérgio, para debater algum desses assuntos aí. Estou devolvendo o compartilhamento, Sérgio. Ok, obrigado, Mariane. Na última reunião, ficou faltando o professor Antônio Carlos Mariani apresentar alguns aspectos do Moodle, né? Mudando agora para alguns aspectos mais práticos, mas depois, no final, a gente abre para perguntas, né? Então, Mariane, eu queria te convidar para você apresentar. Tranquilo, Sérgio. Tu passa a apresentação? Isso, já te coloquei como apresentador, Mariane. Eu vou apresentar para vocês, é bem rapidinho. Como foi visto, tem bastante diferença de disciplinas em termos de cargas teóricas e práticas. A disciplina que eu trabalho é de cunho bastante prático, tem bastante atividades para os estudantes fazerem ao longo do período, são atividades pequenas, mas em quantidade grande. E um dos elementos importantes é a questão de acompanhamento, justamente, dos estudantes, como fazer esse processo para identificar aqueles estudantes que estão muito tranquilos e aqueles que estão com alguma maior dificuldade, para que a gente possa dar mais atenção para eles. Então, um dos recursos que eu pretendo utilizar é um mecanismo que tem no Moodle, deixa eu mostrar aqui para vocês, quando define um conjunto de atividades para o estudante, na atividade no Moodle, você pode estabelecer o que ele chama de um critério de conclusão da atividade. Então, eu vou pegar aqui, eu utilizo bastante esquemas de BPL, que é uma disciplina prática. Quando define a atividade, é possível estabelecer um conjunto de critérios
segundo os quais essa atividade é completada. E isso varia de atividade para atividade. Existe aqui, ó, conclusão de atividade no curso. Para esse caso básico, que é de VPL, existe só um minutinho que estava bloqueado aqui, deixa eu liberar isso aqui. Mas, Mariane, não tem que fazer uma configuração inicial na aba da administração? Eu mostro ali em seguida, Sérgio. Ah, ok. Aqui, essa atividade, as opções são do próprio estudante marcar como concluída. Então, na medida que o estudante vai fazendo, ele próprio pode marcar. Você pode não utilizar a conclusão ou utilizar algum tipo de condição, que daí depende muito da atividade. Nesse caso particular de VPL, existe a possibilidade de você simplesmente dizer que ele requer uma nota. Requerer uma nota significa ou o professor atribui a nota, em alguns casos, ou no caso do VPL existe o esquema de atribuição automática de nota em função da verificação do que o estudante fez contra alguns casos de teste. Então, com isso, para cada atividade, você estabelece esse critério. Fazendo isso para cada uma das atividades, aí depois, ao final, no contexto do curso, existe um conjunto todo de relatórios que permite ver como o estudante, item a item, estudante a estudante, atividade a atividade. Também tem esse outro aqui, que é de conclusão das atividades, que dá uma visão mais geral sobre como estão os estudantes em função daquilo que foi previsto. Então, esse relatório... Mariane, só um minutinho, eu só estava dando uma instrução aqui para algumas pessoas não estavam vendo a tua apresentação, é que tem do lado direito, embaixo, um botãozinho, né, de visualizar a apresentação. Então, tem que clicar ali para que a apresentação do Mariane fique visível para todos. Acho que está sendo compartilhado tela, Sérgio, então não deveria ter esse problema. Ah, certo, esse é um compartilhamento de tela, é verdade. O senhor Leandro disse que não consegue ver. Está disponível para os demais? Eu vejo. Bom, esse relatório, o que ele mostra é para cada um dos estudantes como é que está a situação dele em relação àqueles critérios de conclusão. Então, se eu pegar esse primeiro estudante, eu vejo que as primeiras atividades ele não fez, a partir de um certo ponto, ele começou a fazer. Bom, isso está acontecendo porque esse mecanismo foi ativado no meio do processo, e esse estudante ele tem acompanhado desde o início, ele fez algumas dessas atividades aqui do início. Mas o importante é que, ao longo do período, eu possa ir acompanhando e vendo o que está acontecendo com um estudante em particular. Então, todos esses casos em que está marcadinho aqui é porque ele concluiu a atividade com êxito de acordo com os critérios. Tem algumas que ele não fez, e tem aqui à frente, deixa eu mostrar aqui um caso, em que esse que está marcadinho com vermelho, é porque o estudante fez a atividade, mas não completou ela, por alguma razão, está parcialmente completada. Então, por aqui é possível acompanhar e saber exatamente o que está acontecendo com o estudante em relação ao encaminhamento ao longo do período na previsão de atividades. E também ver aqueles estudantes que efetivamente não estão participando. Então, para mim, no contexto dessa minha disciplina, essa ferramenta ela é muito importante, porque rapidamente eu consigo identificar como que está a situação de cada estudante frente ao desenvolvimento ao longo do período. Como o Sérgio falou, para ter isso disponível, é preciso ativar, se não está, por padrão, não vem ativado, no contexto da edição, da configuração da disciplina, é preciso ativar o mecanismo de completude de curso, que tem aqui, ó, acompanhamento de conclusão, e é preciso vir aqui e ativar esse processo. Então, a partir disso, para cada uma das atividades, é possível escolher se ela vai ou não constar desse processo de acompanhamento e definir quais são os critérios de acompanhamento. Bom, o que eu gostaria só de apresentar para vocês é esse recurso Moodle, que pode ser útil, talvez, para algumas outras disciplinas. Sérgio, vamos falar também sobre os fóruns, você fala sobre isso? Pode falar, Mariane, por favor, gostaria que você apresentasse. O professor Sérgio sugeriu que a gente tivesse alguns espaços de comunicação, utilizando o próprio ambiente Moodle. Para isso, o professor Sérgio solicitou à CETIC a criação de um espaço que foi chamado de professores do CTC, que todos vocês do CTC devem estar inscritos. E dentro desse espaço foram criados 3 fóruns, em princípio um sobre videoconferências, outro sobre formas de avaliação e outras sobre coisas específicas do Moodle.
O objetivo desses fóruns, de um lado, é exercitar, nós como docentes, experimentar o uso de fóruns, eles são fóruns abertos para postagem de questões, e também como espaço para a gente poder trocar experiências e dúvidas. O que deu para notar nessas conferências que foram feitas aqui, organizadas pelo Sérgio, pelo professor De Pieri, é que os professores têm bastante dúvidas sobre questões específicas dessa ou daquela ferramenta. Então, o interesse é que os professores postem aqui as suas questões de forma que os próprios colegas possam compartilhar suas experiências, compartilhar as suas respostas e facilitar esse processo de comunicação. Eu vi aqui que, nesse aqui não foi posto nenhum, mas eu vi que num deles, aqui, por exemplo, o professor Jocely já colocou uma questão falando sobre múltipla escolha, coringas e tal. Então, esse é um processo, na fala, inclusive, dos colegas anteriores, de exercício de utilização de fóruns como ferramenta para enriquecer todo esse processo. E, nesse caso particular, pensando nos professores. Foram criados, inicialmente, esses 3 fóruns, com esses 3 temas aqui, mas isso está aberto a criar outros tópicos além desses. Então, se houver alguma outra necessidade, é só encaminhar o professor Sérgio, ele provê esse processo de criação. Os professores têm que assinar o fórum para participar, né, professor Mariane? Ah, sim. Aqui para participar do fórum, quando você configura o fórum, você tem várias alternativas. Esses fóruns foram configurados de tal forma que a assinatura ela é optativa. Significa que o professor, no meu caso, eu já sou assinante do fórum, então aqui aparece para mim essa ideia de que eu posso suspender o recebimento de mensagens. Mas quem quiser participar, pode vir aqui, vai aparecer uma opção para assinar o fórum. Significa que, a partir desse momento, cada pessoa que estiver inscrita, quando alguém postar uma mensagem, vai receber cópia da mensagem. E, em qualquer instante, pode vir aqui e suspender esse processo de recebimento de mensagens. Essas mensagens são encaminhadas via e-mail para o professor e a resposta tem que ser posta aqui no fórum, né? Não adianta responder o e-mail, tem que vir aqui no fórum para postar as respostas. Ô, Mariane, só uma coisa, eu não entendi como é que entra no fórum. Tu pode repetir um pouquinho? Sim, aqui, vou começar aqui do início. Para todos os professores do CTC, entrando nessa tela inicial, no painel inicial, aqui embaixo, onde está esse esquema de outros, aparece aqui, ó, professores do CTC, que é esse curso Moodle, onde estão inscritos todos os professores do CTC. Isso é feito de forma automática, a partir de um recurso do Moodle, que é chamado de cohort. Entrando no curso Moodle, tem esses vários fóruns aqui, inclusive existe uma sala de conferência que pode ser utilizada dentro dos professores para compartilhar dentro do Moodle. Foram criados esses 3 fóruns aqui, que é o fórum sobre videoconferência, sobre formas de avaliação e sobre o Moodle. E em cada um deles, basta clicar no fórum, você vem aqui e pode acrescentar um novo tópico, ou se tiver um tópico, olhar, responder aquele tópico, aí é processo normal de interação com o fórum. Mas como se inscrever nele, que o professor De Pieri perguntou, Maria? Perfeito. Não, daí eu entendi. Para se inscrever... Aí tem que, entrando lá, vai estar habilitado a assinatura, né? Aqui entrando no fórum, nesse caso estou no fórum de videoconferências, aqui na parte de administração, no meu caso eu utilizo esse esquema de deixar essas caixinhas aqui ao lado para não ocupar tanto espaço da tela. Para alguns de vocês é possível que ela esteja aberta nesse formato, mas eu sempre prefiro deixar ela escondidinha aqui na lateral para facilitar, aumentar o espaço de visualização, mas clicando aqui na caixa de administração aparece essa opção aqui de suspender ou de assinar o fórum, né? Perfeito, entendi. Muito isso, bom, Mariane. É isso aí, muito bom. Mariane tem nos ajudado muito ao longo de muitos anos já, e agora na direção do centro, quando a gente estava na direção do centro, Mariane nos ajudou a configurar listas de e-mail, grupos, enfim, está sempre ao lado aí, né? Sempre ajudando todo mundo. E o professor Jocely também, né, tem sido um grande parceiro aí nesse momento, né? Postou agora, a gente já divulgou no e-mail, né, professor Jocely, como criar uma questão aonde entra uma variável aleatória para as questões ficarem totalmente diferentes. Se você quiser falar também sobre isso, mas o professor Jocely só dar um resumo, né, porque o ideal é olhar o tutorial. Eu tenho seguido os tutoriais do professor Jocely e tenho implementado testes.
Professor Jocely, eu gostaria de compartilhar mais um recurso, com a Mariane também. O que aconteceu comigo, eu fiz um teste, eu fiquei com uma dúvida, daí inscrevi o professor Jocely no grupo, na minha disciplina, para ele olhar o que estava acontecendo, né? E ele gentilmente olhou, então quero agradecer. Também é um recurso que a gente pode usar eventualmente, claro, pedindo para o professor ajudar, se for o caso, né? O professor Jocely está na sala, né? Gostaria de complementar alguma coisa sobre esse recurso que você falou? Que eu já mandei por e-mail no tutorial. Peguei o professor Jocely desprevenido, né? Oi, tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Eu atrapalhei aqui com a minha mesa, Tá cheio de certo, botão aqui. tá certo. Pessoal, só coloquei alguns vídeos aí para vocês assistirem, né? Um deles foi esse de questionários, né? Inicialmente, na última reunião, quem participou, eu apresentei um vídeo onde ensinava o básico de como fazer um questionário com questões de múltipla escolha. É o feijão com arroz, tá? E tem muitas opções ali também que vocês podem escolher, mas o feijão com arroz é o suficiente para você começar. Depois eu apresentei agora recentemente, como surgiram dúvidas na última reunião, como fazer um questionário onde a questão ela muda para cada aluno, porque as constantes são variáveis aleatórias, né? Elas mudam conforme o mudo escolhe. Então tem um procedimento um pouquinho chato, mas é simples, é só seguir a formulazinha de bolo ali. Eu apanhei um pouco no começo, mas depois que você faz uma vez é tranquilo, tá? E eu vejo essa forma muito interessante, que eu queria só acrescentar a experiência que eu tive com alunos, que eles comentaram, um deles comentou, professor, se o processo de avaliação for fácil, de eventualmente outras pessoas plagiarem, os alunos em si não vão se motivar a estudar. E eu achei interessante a questão que ele levantou, porque realmente se a gente fizer um processo que a pessoa um vai poder copiar do outro, os alunos não vão estudar, entendeu? Eles não vão ter motivação. Então é importante que a gente tenha uma forma interessante de fazer questionários que sejam pelo menos tão difíceis quanto a prova presencial, né, de haver cópia. Infelizmente acontece, já foi visto aí no levantamento que o professor Gargione fez com seus alunos que existe esse processo, a gente sabe que existe. Então devemos fazer, na minha opinião, da melhor forma possível, né, as avaliações que sejam difíceis de plágio. Essa aqui é a minha sugestão. Então tem esses vídeos aí, e mais recentemente eu fiz um vídeo de como você pode fazer o tal do quadro mágico, tá? Um negócio que eu vi na internet, onde você fica atrás de um vidro, né, e escreve neste vidro a vantagem que você está olhando para os alunos. Existe uma interação visual, né, e gestos, etc., que você está olhando para os alunos. Eu acho que uma coisa que não existe no modo presencial é esta possibilidade. Com a tecnologia, nós conseguimos, através de uma inversão da imagem, você pode, ao mesmo tempo, estar olhando para o aluno, escrevendo normalmente, sem escrever ao contrário, que nem o Leonardo da Vinci, e fica bem interessante. Quem já viu esse tipo de vídeo, dá uma olhadinha lá no meu site, é bem legal, eu fiz bem básico, tá bem tosco, na verdade, só para mostrar a ideia aí, quem quiser dar uma olhadinha, porque muitos professores gostam do modo analógico, tá? O colega nosso aí da mecânica, o Fábio, ele gosta de dar aula no quadro, né? E esta forma de dar aula aí é bem interessante, só que requer um vidro. Não é caro fazer isso, mas dá um trabalho. Bom, Sérgio, acho que era isso que eu podia contribuir. Agradeço a atenção. Beleza, professor Jocely, obrigado, né? Quero agradecer a todos. Se o professor Depere quiser abrir a câmera novamente, vamos abrir para as perguntas, né? Nós tivemos momentos maravilhosos hoje aqui, né? Não, acho que podemos abrir para as perguntas, né? Acho que o pessoal deve ter bastante questões aí. Então, tu pode coordenar, Sérgio, deixa, Tá bom. fica a teu cargo aí. Eu tenho participado das lives EMC, então a apresentação do professor Gargione e do Amir eu tive presente, né? O professor Depere também, né? Tivemos presente lá. Sim. Mas cada vez que a gente revisita essas coisas é muito importante, a gente percebe detalhes assim, essenciais, né? E aproveitando realmente para
usar no bom sentido a experiência dos que já fizeram, né? Como no caso da PUC do Rio, da disciplina do professor Gagione, da pesquisa com os alunos, né? Professor Pedro Bernardini, pode perguntar, por favor. Acho que o Amir também tem uma pergunta. Pode perguntar. Pode abrir a câmera, o microfone. Sérgio, o Pedro está abrindo a câmera, eu vou aproveitar e perguntar então, pode ser? Perfeito. A pergunta para o Mariane, ou, enfim, Sérgio, né, também, se puder. A pergunta é sobre controle de frequência. A gente sabe que o Moodle, ele permite o controle de frequência, tanto pelo professor, clicando, né, a presença do aluno, quanto pelo aluno, clicando a sua própria presença. A minha pergunta é sobre controle de frequência nas atividades assíncronas. Se o aluno entrar em determinada atividade, em um certo momento do dia, aquilo fica registrado em um relatório geral também, que pode ser acessado posteriormente? Professor Amir, justamente a questão de registro de frequência foi um dos motivadores para utilizar esse mecanismo de controle de completude de atividade. Então, no meu plano de ensino está previsto que o estudante que atender a 75% daquelas atividades é considerado como presença, tá? Justamente porque não faz muito sentido ficar fazendo chamada como se fazia em sala de aula. Então, no meu caso, a previsão é exatamente baseada naquele relatório, ele atendendo 75% daqueles itens, eu considero que é a frequência para efeito da disciplina. Nesse caso, Mariana, a frequência é o acesso do aluno ou é o tempo em que o aluno fica naquela atividade? Qual é o teu critério, só por curiosidade? Em função do critério da completude da atividade. Então, se é uma atividade de VPL, ele precisa postar a atividade lá, daí de forma manual ou automática ele vai receber uma nota, e, portanto, é considerada a frequência. O tempo dele na atividade no Moodle é meio complicado, para todos os sistemas web é complicado você estabelecer o tempo, porque quando, por exemplo, se ele, tem algumas atividades ali que é simplesmente visualizar e ler um PDF. A partir do momento que ele acessou o PDF, fica registrado no Moodle que ele acessou, mas você não sabe qual a atividade que ele está fazendo em casa. Então, o controle de tempo não é uma coisa muito trivial, é uma coisa meio complicadinha. Por isso eu não considerei isso, considerei simplesmente, no caso de um PDF, por exemplo, se ele acessou e baixou o PDF, considera que a atividade foi feita e, portanto, considera a presença. É assim, pelo menos, que eu estou considerando. Ok, obrigado. Posso complementar a questão? Amir, se você utilizar aquela recurso H5P e colocar uma interação nos vídeos, você vai poder saber se o aluno terminou de assistir o vídeo até o final. Inclusive, você pode fazer perguntas, questionários ali dentro, com nota se ele acertou tudo ou não. Mas a ideia é que ele assista tudo, né, e tenha um feedback usando os recursos do H5P. Eu acho um recurso muito interessante, que simultaneamente você monitora se o cara, né, se a pessoa terminou a atividade, inclusive você pode avaliar e coloca feedback dentro do material para ele refletir se ele está entendendo ou não. Achei interessante isso, hein? É isso. Obrigado pela dica. Legal, obrigado. Esse que o professor Juscelino levanta é uma coisa interessante, porque varia muito também do tipo de recurso que se usa no Moodle. Tem alguns que permitem um maior grau de interatividade e outros menor. Então, depende muito da forma como está estruturado todo o curso para fazer isso. Portanto, não existe uma solução mágica que provavelmente sirva para todos os casos. Vai variar muito de disciplina para disciplina e na forma como ela está organizada. O professor Pedro Bernardini consegue habilitar o microfone para perguntar diretamente? Acho que agora sim. Estão me ouvindo, Sérgio? Sim. Obrigado, bom dia a todos. Parabenizo aí os organizadores e vou direto ao ponto. O contexto da minha disciplina envolve eu estou passando videoaulas de 15 minutos, fazendo testes, por exemplo, testes na plataforma Moodle. Então, suponha a seguinte condição de contorno, professor Mariane. Eu fiz uma videoaula de 15 minutos e que o aluno pode baixar, né?
Ou, alternativamente, que eu pus um texto de 2 páginas. Então, não é propriamente uma atividade, se eu estiver correto, é um recurso do Moodle. E, nesse caso, não tem como avaliar completude. Qual seria a saída para eu monitorar se ele está assistindo os vídeos, se ele está lendo, baixando o PDF? Intercalar com questões, por exemplo? Essa é uma dúvida. A segunda é, no caso particular dos vídeos, o Mariane já deu uma pista de colocar através do H5P, no meio dos vídeos, alguma questão. Então, aí eu já estou intercalando um recurso, que é o vídeo, com uma atividade embutida no vídeo, através do H5P. Mas eu não testei isso ainda, eu só li o tutorial, e a dúvida é, quando eu disponibilizo um vídeo em H5P, o aluno tem como baixar o vídeo? Nesse caso, como é que ficaria para ele responder as perguntas? Ou só dá de responder as perguntas embutidas no vídeo, dentro do H5P, se ele estiver online? Então, são 2 temas que eu abordei. Perguntas dentro do vídeo, H5P, e como é que fica o aluno baixar, e a questão de como monitorar o uso de recursos, não de atividades. Era isso. Obrigado. Doutor Pedro, sobre o H5P, o professor Jocely, o especialista, ele pode responder melhor essa questão. Realmente não trabalho com esse recurso ainda. Sobre a questão de PDF, sim, tanto as atividades como recursos, tem como estabelecer critérios de completude para a atividade. No caso do PDF, deixa eu compartilhar. Sérgio, poderia abrir de novo aqui para compartilhar uma tela rapidinho? Sim. Mesmo atividades como ler um PDF, é possível fazer esse processo de acompanhamento de completude. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Nesse caso aqui, por exemplo, é um PDF que mostra um processo todo de cálculo. Na configuração desse PDF, ele foi postado na forma de um arquivo. Aqui na descrição, quando você coloca a descrição da atividade no Moodle, eu postei aqui o PDF, que é o arquivo, e aqui embaixo existe o critério de conclusão da atividade que é possível marcar. Nesse caso aqui, o único critério possível é que o estudante deve visualizar essa atividade para concluí-la. Quer dizer, aqui de novo, deixa eu desbloquear um minutinho para mostrar as opções como um todo. De novo, você pode marcar aqui como o estudante marcar a opção, ou, se é para ser por condição, o estudante deve visualizar essa atividade para concluí-la. Então, mesmo em questões de PDF, questões não dos recursos, não das atividades, mas dos recursos, é possível habilitar essa possibilidade de controle de completude. E isso pode ser visto aqui na tela inicial, por exemplo, nessa parte, esse primeiro item aqui, que é simplesmente um link para um local, sujeito à completude. Segundo aqui, que é simplesmente a documentação em geral, eu não considero muito importante, porque o estudante, em princípio, não precisaria olhar para a questão, portanto, para esse item eu não habilitei. Ou seja, para cada um dos itens que me interessam, eu habilito aquele esquema de controle de completude. E para aqueles que não me interessam, eu não habilito. Mas mesmo assim, mesmo para PDFs, é possível fazer isso. Obrigado. E se eu puder, eu gostaria de, então, estender a dúvida para o seguinte. Além de atribuir um controle de completude, é possível atribuir uma espécie de pontuação? Por exemplo, completou a atividade e ganha 1 ponto, né? E, de algum modo, isso entrar lá no final, no livro de notas? Eu precisaria dar uma pensadinha. Se eu me dar um minutinho, vou ver isso e em seguida eu lhe respondo, tá? Obrigado. Sobre o H5P, o professor Jocely teria alguma complementação ali em relação à pergunta do professor Jocely? Olá. Do professor Bernardini, desculpa. Professor Bernardini, sobre a questão do H5P, tem um vídeo que eu já coloquei lá no canal, o senhor pode olhar, acredito que o senhor já esteja usando. O que está faltando aí para o senhor é colocar um questionário, que talvez já tenha. Ao final, o aluno submete a nota do desempenho, aparece no livro de notas, ok? Automaticamente, não precisa fazer mais nada.
É muito simples, dá uma olhadinha no vídeo lá, se eu tiver alguma dúvida, podemos discutir no fórum, que é uma opção que foi criada aí pela direção, junto com o Mariane, né, que permite tirar essas dúvidas pontuais aí. Ok, obrigado. Então, gente, a palavra está aberta, se alguém mais quiser fazer alguma pergunta. O professor Roberto Virus está trazendo uma pergunta. Controle de completude poderia servir, de certa forma, como controle de frequência. Perfeito, na minha visão, é isso que eu estou fazendo, né? Eu estou procurando fazer por aí, não fazer chamada a cada aula, porque alguns alunos não podem vir naquele momento, às vezes avisam, às vezes não conseguem nem avisar, a gente avalia por atividade. A minha sugestão é por aí o caminho. Sérgio, sobre controle de frequência, e dependendo do tipo de disciplina, especialmente aquelas que têm mais aulas síncronas, o próprio módulo de registro de frequência do Moodle talvez pudesse ser utilizado no formato em que o próprio estudante pode marcar a presença. Então, poderia ser habilitadas sessões lá e o próprio estudante ir ali fazer o registro da frequência. Então, dá para limitar o tempo que ele pode fazer isso durante a sessão de aula. Então, isso pode ser uma alternativa também. Perfeito, Mariane, perfeito. Eu já usei isso, mas talvez valesse a pena fazer um tutorialzinho, né, sobre como fazer, porque tem que ser na criação das aulas, né, da agenda das aulas, né? Isso, exato. Lá teria que criar para cada aula uma sessão de frequência e criar dessa sessão, daí cada uma delas indicar que o estudante pode marcar. Isso. Talvez a gente possa compartilhar isso na próxima semana, né, como um exemplo. Isso vai ser bem útil. Eu teria uma questão aqui sobre avaliação, talvez o Virgílio pudesse dizer. Os alunos não tiveram dificuldade de fazer uma apresentação síncrona. Eu pergunto isso porque, em alguns casos, acho que o rapaz da PUC do Rio de Janeiro, se não me engano, ele falou, inclusive, que, em alguns casos, eles autorizavam os alunos a fazerem, a gravar uma apresentação, né? Acho que, inclusive, no TCC, eles abriram essa possibilidade, porque muitos alunos não conseguiam, às vezes, manter uma conexão de hora e meia, então eles mandavam um vídeo para o TCC, para a gravação do trabalho de TCC, para a banca, e depois a sessão síncrona era só as questões, né? Que poderia, de certa forma, também ser usado para avaliação de seminário, de trabalho em grupo, e assim por diante, né? Mas a questão é saber se os alunos tiveram alguma dificuldade para fazer essa apresentação e se manter conectado durante a apresentação. Então, assim, De Pieri Gagioni, não tivemos nenhuma dificuldade, as apresentações foram de meia hora, cada grupo de 2, foram 12 seminários, ou 13 seminários que eles prepararam, tinham 30 minutos cada seminário, uma agenda, então, às vezes acontecia assim, hoje temos 3 seminários, então, um grupo diz assim, eu prefiro ficar no final, porque agora eu tenho alguma dificuldade, então a gente combina, na hora estão todos ali, e não tivemos nenhum problema, não. Cada seminário é dupla, então cada aluno apresentou 15 minutos, mais ou menos, né, para ver se eles estavam envolvidos mesmo. E alguns trabalhos mais complexos, como esse que eu mostrei, então teve uma apresentação mais longa um pouco, e como não são os 8 alunos não podem apresentar, eles elegem lá quem apresenta. No caso, foram 2 alunos e que foram eleitos para fazer a apresentação, mas o próprio grupo colocou. Não houve nenhum problema, foram gravadas essas apresentações, então a audiência, né, os 25 alunos que deveriam estar ali ouvindo o seminário, eles puderam ver isso depois, dificuldade. E a avaliação foi feita com base na performance da apresentação. A gente fazia na sala de aula os próprios alunos dando a nota, né, com a qualidade da apresentação. Nesse caso, nós não fizemos ainda, né,
porque foi, assim, meio ainda experimental. E depois o relatório, que eles têm um prazo para colocar no Moodle, então eu dou uma nota no relatório do seminário. Mas não, respondendo direto, não houve nenhum problema não, DPR. Perfeito. Tá bom, obrigado. É isso, a palavra está aberta. A gente, na última sessão nossa, ficamos praticamente 2 horas, né? Então, foi um pouco cansativo. Hoje a gente está tentando ser mais rápido, né? Tentar todo mundo está cansado aí de videoconferências, né? E a coisa vai piorar, né? A partir de 31 de agosto, a coisa vai piorar. Então, o DPR, todo mundo que está na administração está de uma sala para outra, né? Sérgio, alguma novidade sobre se o sistema vai dar conta? Alguma nova informação nessa direção? Não, ainda não confirmei. Tudo foi encaminhado pela UFSC para esse upgrade de sistemas e de memória, né? Os 16 tera para armazenamento, eu já estou usando, né? O professor Mariani também já está usando, né? Para gravação, tem funcionado, não temos tido problema, quem está usando está funcionando bem. Eu vou confirmar as 700 salas simultâneas, né? É isso que ficou para confirmar, né? Só uma observação, Sérgio. Na semana passada nós tivemos um relato do Márcio Costa, né, de que ele tentou acessar o Moodle e foi jogado fora umas 2 vezes. Mas não sei se era um problema de algum tipo de manutenção, tal. Foi um dos poucos relatos que nós tivemos na semana passada de dificuldade para acessar. Espero que tenha sido só um problema pontual aí de alguma manutenção que foi feita. Verdade. Sr. Depira, tem uma informação sobre isso. Eu também percebi essa lentidão no final de semana passada, durante alguns dias. Eu entrei em contato com o pessoal da CETIC e a resposta deles é que eles estavam fazendo uma migração do sistema de banco de dados para o novo storage que foi adquirido. Perfeito. Então, durante esse processo de migração, sempre é esperado esse tipo de lentidão. Então, supostamente, isso deve ter retornado ao normal agora, não deveria mais acontecer, e ao contrário, devemos estar com uma situação bem mais confortável do que a gente estava antes. Ok. Ô, Mariana, aproveitando que tu estás aí, no Moodle não tem como você fazer um disfarce de fundo, né? Como tem no Zoom, por exemplo. No BBB, né? No BBB, isso. Isso é uma pergunta que o professor Sérgio também já fez. No caso da RNP, tem aquela tela de fundo dele ali, que é uma tela padrão da RNP. Eu realmente escolhi esse recurso para mudar isso. Não, mas tem uma tela padrão. Muitos alunos, é uma coisa que parece menor, mas a gente, como professor, a gente aprende que um problema que a gente considera menor, às vezes, do ponto de vista do aluno, não é menor, né? Eu tenho feito muitas reuniões com alunos, com orientandos, e muitos deles, às vezes, têm um certo constrangimento de abrir a câmera. Por causa do local que está, da bagunça, às vezes, bom, vocês sabem como que é República de Estudante, né? E, então, esse disfarce do fundo seria uma ajuda, né? Claro, a gente tem usado outras plataformas, mas o problema vai aparecer na sala de aula, quando a gente começar a fazer pergunta e pedir para o aluno, quem quiser abrir a câmera, muitos não abrirão por motivos que não é de que ele não quer participar, mas talvez seja um certo constrangimento de abrir o ambiente onde eles estão, né? Por isso que eu estava perguntando isso. Professor Edson, tanto o Zoom como aquela ferramenta de vídeo do MS Teams, né? Tem essa facilidade de ter um fundo muito bom, tá? Então o pessoal pode usar. Na nossa ferramenta que nós estamos usando aí, da WebConf, não tem esse recurso. Tem um detalhe que é importante a pessoa observar, isso consome muito a CPU do computador. Alguns computadores, o Zoom, por exemplo, para de usar porque ele não consegue fazer ao mesmo tempo a geração do fundo, né, detecção de borda, tem um processamento bem pesado aí que está sendo feito. Mas tanto o Zoom como o MS Teams funcionam muito bem essa ferramenta. Tá ok. Eu não sabia que tinha um processamento, eu achei que ele ficava uma coisa mais ou menos estática ali. Tá. Perfeito. É isso. Sérgio,
resposta ao professor Pedro ali sobre a questão de coisas que não são atividades, que são recursos e acompanhamento de nota, eu realmente não vi no Moodle como atribuir uma nota a uma leitura de um documento. Em outros casos, o que eu já utilizei foi ou criar uma atividade do tipo tarefa, simplesmente para anotar nota, ou incluir um item de nota diretamente no livro de notas lá do Moodle e anotar manualmente quem fez, no sentido de atribuir nota. Se for o caso, em algum momento depois posso mostrar isso com mais detalhes. Perfeito. Eu estava vendo que o nosso fórum já tem pessoas Obrigado pela inscritas. resposta. Ok, professor Pedro. E o nosso fórum pode ser um canal, né? Já estamos começando lá, tem 2 mensagens no modo de avaliações, né? Do professor Alexandre Hering Coelho e do professor Juscelino Maier. Professor DPR, penso que a gente pode encerrar por hoje, né? Dar um descanso para apoiar as pessoas. Temos assunto para a semana que vem, né? E se eventualmente tiver mais uma troca de experiência lá na mecânica também, a gente divulga o link, né? Bom, pessoal, acho que o objetivo está completamente cumprido, né? Então a gente agradece a todos que participaram aí, todos que estiveram presentes também, e vamos preparar para a semana que vem. Já estamos chegando perto do dia 31, cada vez com mais sentimento ainda que falta bastante coisa, mas vai ser um aprendizado online, né? As aulas vão ser online e o aprendizado, boa parte também vai ser. Mas acho que a gente já está com uma boa bagagem para ter sucesso nessa empreitada, né? Então, obrigado aí pela participação de todos, obrigado pelo pessoal que apresentou, o Sérgio que tem feito o trabalho aí de coordenar as atividades, e estamos aí à disposição no que puder ajudar. Essa semana nós vamos ter uma reunião com os chefes de departamentos, coordenadores que quiserem participar, enfim, aberto para a gente poder tocar um pouco o problema de compras e de aquisições, que a gente está com uma certa dificuldade, e para ver também como que a gente está avançando na solução do problema dos alunos que não têm conexão. Então é isso, Sérgio. Tu podes encerrar, fica à vontade. Não, tá certo, é isso mesmo, professor Edson, só para encerrar. Eu lembrei também que a PUC do Rio tem um encontro desse tipo lá, né? Eles tinham lá um nome que eu esqueci, mas é um encontro semanal também para compartilhar experiências e dúvidas e o que fazer, né? Então a gente está, acho que no caminho certo aí, porque enquanto a gente estiver unido, trabalhando um ajudando o outro, a gente vai transmitir esse nosso espírito para os alunos também, né? Um ajudando o outro, compartilhando, e os alunos também vão nos ajudar. Essa é a minha experiência. Nessa quinta, eu vou participar de uma live na PUFSC sobre isso, tá? Fui convidado para falar sobre a retomada do ensino remoto, as experiências que eu fiz, então vou estar participando lá, já convido a todos para assistirem também, com mais 2 professores de fora, falando sobre o ensino não presencial emergencial. Era isso. Ok. Então tá, pessoal. Um abraço aí e boa tarde, boa semana para todos.